Programa Cavalos. Feriadão de carnaval e essa turma só quer saber de... É melhor estar aqui ou lá na Sapucaí? Melhor aqui. Esse é o nosso carnaval. De Chapecó a Santa Catarina, a cobertura do primeiro dia de campo da Cabanha Rigorosa. Feliz com o dia, feliz com os amigos, felizes com os criadores que vieram prestigiar. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. É o dia pra gente trocar ideia. Muito satisfeitos e muito alegres por poder estar aqui. Da vitoriosa Santa Edviges, a gente mostra quais os garanhões que fazem parte da liquidação total. No caso do feriado, que são 13 coberturas anuais. Os resultados ao longo dos últimos 48 anos não deixam dúvidas. Sempre foi uma grande produtora e vendedora de machos. Ainda nesta edição, a gente atualiza você sobre o estado de saúde de Alexandre Sunhê, técnico da BCC, comentarista do Freio de Ouro, uma das personalidades mais queridas no meio, vítima de aneurisma cerebral. Então, Alexandre sofreu no dia 22 de janeiro um AVC hemorrágico. Naquele primeiro momento, até então, que a gente estava era rezando e atrás da vida. Todo o lado esquerdo ele não mexia absolutamente nada. Vamos mostrar a luta de Alexandre para superar este que é o maior desafio de sua vida. Eu comemoro cada passo que eu dou como se fosse um gol. Em seguida te mostro tudo. Mas antes eu quero saber se tu tá inscrito no canal. É super importante pra gente. Posso contar contigo? Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. Vento e chuva forte por aqui. Nossa tarde de gravações na Santa Edviges começa debaixo d'água, muita água. O jeito é otimizar o tempo dando uma olhada no que está nas cocheiras. Quem vem aí é Tintura de Santa Edviges. Égua jovem, tem 4 anos. E se olharmos no papel dela, vamos encontrar J.A. Andorinha, égua que o ginete conhece bem. Era uma égua fora de série, né? A égua que ganhamos o bocal com ela. Era uma égua de uma força, de uma coragem, assim, uma égua muito boa, muito inteligente. Quem também aparece por aqui é Ariano, amigo antigo da família e admirador da genética Santa Edviges. Minha cabanha já é quase que uma filial da Santa Edviges, por dizer assim. Mas realmente eu acho que inspira a gente e fornece material para esse pessoal trabalhar. A égua Zaine é loto de Santa Edviges, já fez campanha. Foi reservada campeã égua adulta no Passaporte em Pelotas e é um dos destaques do leilão de liquidação da cabanha. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Éguas lindíssimas, maravilhosas e com um amparo genético espetacular. São 31 anos consecutivos na final do freio. São 9 freios de ouro, 2 freios de prata e 3 freios de bronze. Uma característica que sempre me chamou a atenção nas tuas narrativas é que tu nunca foste de ficar fuçando muito nos bichos, né? De ficar espremendo. Tu sempre chegava lá com alguma folga para poder trabalhar mais. Isso, a gente sempre trabalhou com um cavalo muito novo, né? Então eu tinha que levar eles com muito jeito para não passar eles no treinamento. Então muitas provas eu fui meio na sorte, assim, de deixar, bom, vamos ver o que vai acontecer. Não vou tentar tirar tudo dele aqui porque pode eu não dar certo e aí eu não consegui chegar bem. Então eu ia com eles meio balanceado e chegava lá e bom, agora aqui eu não tenho mais o que fazer, agora aqui eu vou tentar tirar o que eles têm. E dava certo. Foi assim desde o princípio. Milton sabia exatamente quando pisar no acelerador.
Agora, falando um pouco sobre genealogia, é interessante observar que J.A. Namorada, freio de ouro em 94, descende das primeiras importações. Tinha uma genética muito boa, ela era filha da J.A. Diaba. Com o chileno puro Muticura Sinsuerte, garanhão que agregou a manada alçada, comprimento, com função e inteligência. É pai de Namorada, que nós falávamos há pouco. Mas na progênie se destaca mesmo como um grande avô, tendo produzido Víbora de Santa Edviges, mãe do freio de ouro Feriado de Santa Edviges, do freio de prata Desafio de Santa Edviges e do quinto colocado no freio de ouro Lanceiro II de Santa Edviges. J.A. Macumba, filha de Muticura Sinsuerte, produziu ainda J.A. Santinha, terceira maior média funcional na história da raça. Nestes 48 anos de seleção, a Santa Edviges criou um cavalo com identidade e resultados. A consistência genética da Santa Edviges, ela está mais do que comprovada, tanto em morfologia como em função. Haja visto os prêmios que ela conquistou. Por 9 vezes a cabanha esteve entre os campeões da Expo Inter. E isso aí são anos de trabalho consolidados na genética sólida, que já deu resultados aqui, deu resultados para quem comprou. Já na trajetória de sucesso no freio de ouro, chama a atenção que a maioria das conquistas do criador e do filho, apresentando animais, foi com fêmeas. Dos 13 títulos, 10 deles com éguas. E uma curiosidade é que o primeiro freio de ouro com a genética Santa Edviges não foi conquistado pela cabanha. Me lembro do hospedeiro de Santa Edviges, que quando ele conquistou o freio de ouro, ele já tinha corrido previamente com o alemão Milton Castro. Credenciei ele um ano, corri a semifinal, fiquei na reserva e aí ele foi vendido em esteio. Quando ele conquistou o freio de ouro, ele já estava nas mãos do Nazário, né? Ele estava nas mãos do Nazário e quem correu e conquistou o freio naquele momento foi o Laurindo Afonso, que era quem pilotava o hospedeiro. Os freios conquistados pela própria cabanha com machos foram o de prata em 1998 com Quero Quero de Santa Edviges e o de ouro em 2011 com Feriado. Sempre foi uma grande produtora e vendedora de machos. Dá para citar Galo de Santa Edviges, filho de Tinarreira Chambergo, genética funcional argentina, eleito em 2011 reservado grande campeão da Expo Inter. No ano seguinte, a estreia da primeira geração de Equador de Santa Edviges nas pistas. J.A. Impulso consagrava-se reservado grande campeão da Expo Inter. Eu optei pelo cavalo gateado do Malacara em relação ao Zaino. Acho o cavalo gateado uma melhor vencedor, uma melhor curva, cavalo experiente. Ano de 2014, lá estava Milton na grande final, disputando o pódio com J.A. Impecável, a primeira geração de Equador no freio de ouro. Cavalo fantástico também, um cavalo com uma habilidade, um temperamento. Ele foi freio de bronze. Em 2015, Milton estaria novamente disputando o pódio e com outro filho de Equador de Santa Edviges, Libertador, bifreio de ouro. Nós conseguimos produzir uns animais com características próprias. Aprendi muito com ele a como ser, a correção, um homem íntegro. Agora, me perguntares de uma figura humana que eu pudesse destacar, né? Eu destacaria Daniela Zanella. Uma amizade de muitos anos que começou com a compra da primeira propriedade rural. Uruguaiana eu comprei através do pai do Marcelo, em 67, eu já conhecia ele. Depois do pai, então, passou a trabalhar com o filho? Com o filho, sempre com eles. O filho herdou o talento do pai? Herdou. O senhor acha que realmente ele tem um dom especial de fazer os animais crescer na pista, de convencer o cliente?
Eu acho que sim, senão eu não daria 50 anos com ele. Desde 1967. Homem de negócios Daniel Anzanello protagonizou alguns dos maiores leilões da raça, sem colocar em risco o plantel. E nós não podemos descuidar do que fica aqui, vender produtos bons, mas manter sempre uma reserva muito boa também. O criador fez história não só na Santa Edviges, como no cavalo crioulo. Os resultados do seu mandato como presidente formaram uma associação diferente. Fizeram com que a Associação Brasileira crescesse muito, se abrisse e muito para o resto do Brasil. Foi na gestão dele que a raça teve projeção através das telas. Participaram desta etapa 33 machos e 26 fêmeas, um total de 59 animais. Ele teve um mandato fantástico, entre outras coisas, de agregar o televisionamento. Mostrar o cavalo para o resto do país todo, através do canal rural, de transmitir o freio. Precursor, eu diria, desses grandes remates que aconteceram a partir desse mandato dele. E foi um divisor de águas, né? Essa visão dele foi o divisor de águas, do crioulo de antes para o crioulo de agora. Quem seleciona animais de alta performance sabe que tão importante quanto o papel do pai é o da mãe. E aqui a gente tem um exemplo bem claro disso. O potrinho, que acabou de nascer há 4 dias, é filho do Freio de Ouro, feriado de Santa Edviges, com a Olímpica, que foi finalista da morfologia e é neta de Moringa de Santa Edviges, grande campeã e melhor exemplar da morfologia. A genética está ali, a qualidade não se perde. Olímpica se prepara para fazer parte de um momento histórico, o leilão de liquidação total da Santa Edviges. Não me lembro, num passado próximo, de ter tido tanta qualidade com tanta quantidade num só leilão. São éguas com performance própria na função e ou na morfologia e também como mães, como reprodutoras. A guardiã é uma égua comprovada, ela como indivíduo, campeã da morfologia, mãe e avó de inúmeras campeãs. Eu te diria que temos aí como destaque absoluto as coberturas do Equador. Falar no Equador, o Equador dispensa comentários, né? Depois nós temos outros cavalos também que serão ofertados, como o Lanceiro de Santa Edviges, como o Notável, como o Passeio de Santa Edviges, um moro lindíssimo. Então eu te diria que tem para todos os gostos, né? Nós vamos estar oferecendo ou coberturas ou direito de uso, no caso do feriado, que são 13 coberturas anuais, como o Rodopio, tetrafinalista do Freio de Ouro, e sempre ficando entre os melhores animais correndo no domingo. Rodopio foi também grande campeão em Pelotas, finalista da morfologia na Expo Inter e pai de 2 freios de ouro, Bonita de Santa Edviges e Feriado de Santa Edviges. Vai ser um dos lotes que são o nosso carro-chefe na liquidação. Eu te diria que a oferta é uma oferta única e aquele que estiver disposto a conseguir um material que não está à venda no mercado, reitero, é um leilão de liquidação total, 100%, então vão ter oportunidade de adquirir, né, animais totalmente diferenciados dentro da raça, que numa outra circunstância não estariam sendo ofertados. Todos
Todos que gostam de cavalo como eu vão entender a minha vontade de dirigir uma Rampage. Um motor de 272 cavalos que fazem dela a picape mais potente do país. Bora, gente! Vamos botar essa cavalhada pra correr. Ram é no grupo Nissul Gala. Sábado de carnaval, é melhor estar aqui ou lá na Sapucaí? Ah, melhor aqui. Nós estamos no meio do cavalo, é tudo que nos dá alegria, né? Esse é o nosso carnaval. Hoje nossa parada é em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Mas o que traz toda essa gente pra cá? A chance de visitar a Cabanha Rigorosa no seu primeiro dia de campo. Numa época que é de carnaval, a gente não contava com tanto apoio de tantos amigos, de tantas pessoas prestigiando o nosso evento, né? Muito feliz. Feliz com o dia, feliz com os amigos, felizes com os criadores que vieram prestigiar, e isso mostra que estamos no caminho certo. Hoje é o dia que está vindo toda a região, não só a região oeste, como o pessoal da Serra, o pessoal do sudoeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje. É o dia para a gente trocar ideia. Muito satisfeito e muito alegre por poder estar aqui. Tenho a certeza que vamos ver animais espetaculares, né? O Erni é muito caprichoso. Ele tem nutrição, ele tem genética, ele tem mão de obra, que para mim são os pilares. Um posicionamento muito forte dentro da raça. Tem resultado, teve foco no que fez, né? Procurou boas assessorias. Tiago Orlando é técnico e jurado do cavalo crioulo. Acompanha de perto a criação. Todas as éguas que temos hoje na manada são descendentes de mães importantes. Isso é um primordial assim para quem quer criar cavalo crioulo. O Sr. Erni sempre buscou esse equilíbrio, função e morfologia, e colocar sempre mães importantes dentro do documento desses animais. Quem visita a cabanha tem a oportunidade de entrar dentro da manada, conhecer as matrizes e a produção. Estamos fazendo tudo de porteira aberta. Ele investiu em umas éguas boas e as éguas estão produzindo bem. Então isso é bom, de olhar e ver que dá resultado, né? Aqui, se pegasse de trás para frente os animais dele, dá para começar uma cabanha. Premiações no certame da raça crioula. Abrindo o dia de campo, JT Recompensa. Égua de 20 anos. Ela que trouxe a cabanha para o cenário do cavalo crioulo, dando visibilidade. Além de colecionar resultados, é mãe de ganadeiro da Rigorosa, garanhão criado aqui, que produziu 3 finalistas da morfologia da Expo Inter. Trouxe muitos amigos, trouxe muitas conquistas, trouxe muitas felicidades. Ela continua linda como quando saiu de Lagoa Vermelha, né? Luiz Felipe é amigo de longa data e foi essa égua que aproximou ele do seu Erni. O cavalo traz tudo isso, traz paixão, traz amizade, traz tudo. Hoje eles lembram da trajetória de Recompensa e também de um amigo que deixou saudades, o criador da égua. Nosso saudoso José Otávio, que está aqui presente com a sua alma, com a sua grande paixão, né? Eu tenho certeza que de onde ele está feliz dessa égua estar aqui, estar bem cuidada, e pelo que ela fez pela cabanha. Ela realmente foi o divisor de águas nosso. Há 5 anos consecutivos, a cabanha chega na final da morfologia da Expo Inter. Patrimônio da Rigorosa é bifinalista, um neto de Recompensa. Abrimos mão dele para quê? Para que alguém que queira investir num cavalo bom possa já realizar o sonho de estar em esteio nessa temporada deste ano. Aqui não é um sonho, aqui é a realidade que o investidor vai levar para casa. A gente já teve o nosso momento, agora vamos deixar para o próximo proprietário ter um momento bom também, que nem nós tivemos com ele. E com certeza vai ter, porque o cavalo tem potencial para chegar para frente. Revelino é domador, cabanheiro e braço direito do seu Erni. Esse veste a camisa. Aqui é a casa da gente, a gente tem que cuidar como se fosse da gente.
Quis mostrar para vocês o nosso trabalho, o trabalho do Rivelino, do Rogério, do Ermi, do Thiago. Agradecer novamente o meu pessoal da cabanha, que não tem horário e não mede esforço para chegar onde nós chegamos. Não adianta ter o melhor cavalo, não adianta ter a melhor égua, não adianta ter uma genética de fama, de nome, se não tiver dedicação, trabalho, comprometimento. Erni, uma pessoa muito influente na região, pelo capricho que sempre tem, pela pessoa boa que é, o formador de opinião que é, e não podia ser diferente a criação dele. Uma gama de animais bons, né, com uma genética altíssima, né? Então nós estamos aqui em Chapecó, Santa Catarina, com uma genética maravilhosa. Estamos fazendo em Chapecó, mas é nível de esteio. Isso é resultado de um trabalho minucioso, primeiro lugar de investimento, segundo de seleção. Tanto o Vasco Argento quanto o Leão de Santa Edviges coloca muito filho dentro da Expo Inter. E pelo biotipo delas, a nossa indicação enquanto cabanha, enquanto leiloeira, de animais com potencial de cabreço para chegar no palco maior da raça. Nós temos mães como a Joana 562 de Nazaré, que já produziu um bifinalista da morfologia de esteio, mães, filhas do Índio do Bueiro. Quem vende uma filha jovem do Mutante com campanha, como vai acontecer aqui, filhas do Luceiro, filhas do Delanteiro. Então é um material genético excepcional. Lote 4, o tranco maravilhoso também, grande patrilho da Rigorosa, filho do grande campeão da FIC, São Xavier Huracan, portanto sangue do Anácias, sangue do encomendeiro primeiro na linha paterna. Tanto as éguas de cria quanto aos outros animais de cocheira, para quem quiser seguir campanha, são animais de primeira linhagem, são animais bons. Às vezes dói no coração do criador fazer isso, mas eu estou fazendo isso porque eu tenho certeza que quem levar eles embora daqui vai cuidar bem e vai levar o nome da minha cabanha em frente. 2 vezes classificada para o freio de ouro. Ciclos que ela correu, nunca baixou de 7,6. Delanteiro numa mãe corarudo. Ele está vendendo o que ele tem de melhor. Tem tudo para ser um grande sucesso e a gente vai trabalhar para isso. Estamos acompanhando ali de pertinho, detalhe por detalhe. É maravilhoso estar aqui, ver esses animais maravilhosos, compartilhando junto com as crianças, amigos, que fazia tempo que a gente não via. Primeiro dia de campo da cabanha Rigorosa. Eu estou muito feliz, me considero um homem hoje realizado. Deus mostrou para mim e para Mário que nós não estamos sozinhos. Percebe-se que tem um zelo, uma gratidão muito grande pelo que o cavalo trouxe para a família deles. Com certeza é mais do que um sonho, né? É o casal, digamos, expondo e realizando aquilo que eles mais amam, que é, né, a natureza, o cavalo, né, tudo aquilo que ele envolve, né? Sejam felizes, que nós estamos felizes com a presença de todos. Obrigado. Com certeza vai ficar marcado. E o meu marido merece, né? A cabanha Rigorosa merece uma festa dessa. Trabalhando um material dessa excelência e com amigos tão especiais. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Foi na cabanha, andando a cavalo com o filho, que Alexandre sentiu uma forte dor de cabeça. Tinha a maior dor de cabeça da vida e entrou em contato com a doutora Renata, que é uma profissional muito competente. Quando ele me procurou, nós fizemos um diagnóstico que ele teria 2 aneurismas e que um deles estava bastante grande e irregular, prestes a romper.
e que ele precisava fazer um procedimento para que a gente estudasse melhor esse aneurisma e então visse de que maneira seria feito o tratamento. Ela já mandou automaticamente, fez contato com o neurocirurgião aqui em Porto Alegre e mandou naquele momento, na noite, que a gente viesse para Porto Alegre. O neurocirurgião, então, indicou o procedimento, né, que é um procedimento como um cateterismo desses cardíacos, só que é feito cerebral, é feito dentro do crânio, lá na artéria cerebral média. Mas durante esse procedimento, durante esse estudo, o aneurisma, esse que estava irregular, ele acabou sofrendo uma ruptura. E que existe esse risco de rompimento, né? Principalmente porque aquele aneurisma já demonstrava sinais, ou já de uma ruptura ou quase rompendo, né? Se ele não tivesse feito aquele primeiro contato ali, feito aquele exame naquele momento, era possível que fosse fatal, que aquele aneurisma ia romper em outras condições que não foi como aconteceu dentro do hospital, dentro de uma sala cirúrgica, onde pode ser feita uma drenagem. Então, o Alexandre sofreu no dia 22 de janeiro um AVC hemorrágico, bastante grave. Na verdade, um baque muito grande, mas assim, as coisas acontecem de uma maneira que a gente vai assimilando as coisas e naquele primeiro momento, até então, que a gente estava, era rezando e buscando a vida, atrás da vida. O Alexandre, quando acordou, depois de todo o período de sedação, intubação, ele acordou cognitivamente bem. Então a gente só tem a agradecer a graça de Deus, o milagre de ter acontecido isso. Pessoal, passado mais de um mês do acidente com o nosso amigo Alexandre Sunhé, eu vim aqui visitá-lo na casa onde ele está hospedado após sair do hospital em Porto Alegre. Vamos acompanhar uma sessão de fisioterapia que está sendo necessária e que está ajudando muito na recuperação desse amigo. Vem aqui com a gente, dá essa espiada. Encontro Alexandre sentado, acompanhado do enfermeiro e da fisioterapeuta. Atendi ele desde o momento que ele saiu da unidade de terapia intensiva, que ele veio para o quarto. Ele perdeu bastante massa muscular geral por conta dessa internação prolongada e da gravidade do quadro. Todo o lado esquerdo ele não mexia absolutamente nada. Desde face, ombro, braço, dedos, perna. Não conseguia ficar sentado na beira da cama. Ele ficou com uma hemiparesia do lado esquerdo, né? Então a gente chama com uma parte paralisada, mas que ele tem algum movimento na perna esquerda. Então ele está com o lado esquerdo semi-paralisado. O objetivo é estimular o cérebro para que a perna responda. Um trabalho muito mais mental do que físico. O que me fica da lição são os desígnios de Deus, que a gente tem que entender isso aí, né? Superar. Ainda tivemos mais um percalço, que foi uma trombose na perna, justamente por ela estar parada. Ele fez uma trombose muito grande em toda a femoral, que acabou colocando os médicos numa dificuldade, né, numa encruzilhada, porque optar pelo anticoagulante no momento, logo após um processo hemorrágico cerebral, não foi uma decisão fácil, mas com certeza ele estava em boas mãos. A reabilitação desses casos, como o do Alexandre, é necessário ter mais de uma pessoa que possa ajudar no processo, né? O primeiro contato com os fisioterapeutas, a tentativa deles era de me deixar sentado na cama, só apenas sentado. Eu era um boneco, um João Bobo, eu caía para os lados, porque eu não tinha sustentação lateral e de equilíbrio do meu corpo. E isso aí, ao longo dos dias, foram me deixando sentado na cama, sentado numa cadeira, e depois me deixando em pé, controlando meu corpo, tanto a parte de coluna, quanto a parte de posicionamento de pescoço, né? O olhar, segurando todo o corpo. Ele está num processo de melhora progressiva. Cada dia ele apresenta uma melhora motora, tanto na parte superior quanto na parte inferior.
Alexandre não só fica em pé, como já consegue se deslocar com o auxílio do enfermeiro e da físio. Eu confesso a vocês que eu achei que eu nunca mais ia mover meu lado, que eu ia me encontrar com o meu lado esquerdo. E com a força de vontade, com a técnica dessa gente, tá aí. Tô dando os primeiros passos, tô muito feliz. Muito bom. Vai! Obrigado, Zé Kleber. Vai! Vamos, Ju! Vamos! Bora! E eu comemoro cada passo que eu dou como se fosse um gol. Tem o benefício do Alexandre ter um bom humor que é contagiante, né? Quer voltar caminhando de novo? Estou caminhando para dar uma treinada nessa trilha. Então vamos. Vai virando, vai virando. Vai virando. Concentra para não... Cognitivamente e de astral, o Alexandre tá como a gente sempre conhece, sempre conheceu, mas está com comprometimento motor. E agora a gente vem lutando aí para que a gente consiga a recuperação motora. Então, nos primeiros 3 meses, a gente tem muita neuroplasticidade acontecendo. Que é fazer o cérebro reaprender em outras regiões, assumir funções. Depois, até os 6 meses, a gente ainda acontece muita neuroplasticidade, e até os 12 meses, uma chuva de neuroplasticidade ainda acontece. Direito. E sobe. Não tá. Já tá. Tázinho. E a esquerda, vamos ver se ela sobe. Vai. Aí. Vai à direita. Ele precisa recuperar a massa muscular, ele precisa de fono, uma terapia bastante intensiva para que se tenha bastantes ganhos, mas ao mesmo tempo a gente também não sabe quanto tempo isso vai levar e quais serão os resultados que a gente vai ter desse tratamento. Então, essa fisioterapia inicial, no primeiro ano principalmente, ela é fundamental que seja realizada para que a funcionalidade seja restabelecida da melhor forma possível. A preocupação da família e dos amigos passa a ser também o custeio do tratamento, já que Alexandre, como técnico e comentarista do Freio de Ouro, é autônomo. É o braço da família dele, é o braço do trabalho, o braçal da família dele, que dá o sustento para a família dele, é com o corpo dele. E ele está impossibilitado nesse momento. Enquanto está no hospital, está tudo ali. Né? Está no hospital, está tudo ali. O hospital tem o fisioterapeuta, tem o médico. Agora, a partir do momento que vai para casa, ele precisa chamar esse tipo de gente, ele precisa ter dinheiro para poder pagar esse tipo de gente para trabalhar para ele, para ajudar ele. Logo, logo voltarei, mas vou estar afastado e vou ter que dedicar esse tempo a mim, para a minha recuperação. O Martelo Solidário se uniu de novo depois de ter se unido nas enchentes, comandado pelo Sindiler. E não tem quem não seja amigo do Alexandre Sunhé, não tem quem não goste dele, não tem quem não tenha em algum momento conversado com ele, escutado uma risada dele, escutado uma palavra legal dele. Nós tivemos esse retorno maravilhoso do mundo do cavalo crioulo, doando coberturas e doando objetos, e aí vamos fazer esse leilão no dia 9, agora no domingo, logo depois às 17h30, aqui no programa Cavalos. Quero agradecer, não sei nem como agradecer, tantas pessoas que se mobilizaram para o meu problema. Eu quero, se Deus quiser, eu quero poder beijar e abraçar cada um de vocês que me ajudaram. Mas eu quero que fique essa minha gratidão fique registrada aqui. Vocês foram demais. É uma prova de amor isso aí. É muito mais que uma ajuda, é uma prova de amor de tudo que a gente plantou ao longo da vida, poder nessa entre-safra estar colhendo esses amigos que a gente fez. Muito obrigado de coração. Ele já confirmou que ele vai vir, nós vamos trazer ele aqui para dentro dos estúdios, para que ele possa, inclusive, até comentar algum cavalo, falar com vocês, conversar com vocês. Ele está com dificuldades no movimento, mas a cabeça eu acho que nunca teve tão boa como está agora, né? E dia 9 estaremos juntos lá. Muito obrigado. Aproveita agora para se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário. Até o nosso próximo encontro.
Programa Cavalos.